Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre coleta de dados, o que é, para que usa e alguns erros comuns que acontecem muito na indústria. Então, se esse assunto te interessa, segue aí o vídeo até o final. Se os vídeos que você está assistindo estão sendo relevantes, segue o canal, curte para poder levar esses vídeos para mais gente, aumentar o alcance. Pode ser que ajude outras pessoas também. Então, Rafael, uma das dúvidas que o pessoal vem perguntando é a respeito da coleta de dados para a indústria, no WCM em si. O que é que... Me explica um pouquinho, porque eu também não entendo sobre esse assunto. Tá E bom. qual é o maior erro da galera ao coletar dados? Tá? Por que às vezes não funciona? É uma coisa bem comum. Na verdade é o seguinte, para entender coleta de dados. Um dos principais diferenciais que eu já comentei em outros vídeos do WCM é a questão do cost deployment, da gente ter o foco nas perdas, poder trabalhar justamente o que a gente tem prioridade que vai trazer o melhor ganho. Então, para a gente poder fazer um cost deployment, nós temos que ter dados, né? A gente não tem como inventar de onde vai ou só pelo feeling. Muitas vezes a gente acha que uma área está melhor, muitas vezes a gente acha que uma outra está dando muito mais perda. Eu acho que tal equipamento é meu principal problema porque ele me faz parar mais. Mas eu não sei o que são as minhas maiores perdas em dinheiro, que é o que vai trazer maior lucratividade e competitividade para o negócio, e eu dependo de dados. Os dados que me trazem são as áreas. Então, quando eu falo coleta de dados, quando o pessoal pergunta por que eu comento tanto que coleta de dados é um problema, pode ser um problema, é um grande erro, é justamente por isso. Por exemplo, eu rodei minha matriz, peguei todos os dados lá de manutenção, de manufatura, de meio ambiente, né? Peguei todo tipo de coisa, absenteísmo, montei minha matriz e deu lá. Minha maior perda é X. E pode ser qualquer um nesse momento. Pode ser que esteja correto e pode ser que não esteja. Por quê? Eu coletei todos os dados. Quando eu falo de manufatura, eu falo todos os meus erros de produção, eu falo de microparadas, eu falo de medições e ajustes, eu falo de qualquer coisa que está intervindo, eu posso falar do NVA, foi medido NVA. Muitas vezes a pessoa não sabe a NVA de tudo, verifica de uma área e diz deve ser igual para toda planta, vamos simplesmente replicar. Né? Manutenção, eu posso ter as perdas bem feitas, eu posso linkar uma, mas na verdade essa foi uma causal, eu tenho uma outra resultante. Eu tenho que verificar o que são minhas coletas de dados para garantir que essa coleta de dados vai estar bem feita. Então, quando eu faço minha matriz, geralmente eu digo geralmente porque não é uma regra, né? A gente tem empresas começando, que a gente vai estar rodando uma vez por ano, a gente vai estar em empresas já que estão um pouco evoluídas, a gente faz a cada 6 meses, a gente pode fazer em empresas que já estão bastante avançadas, que a gente faz a cada 3 meses, porque lembra, a gente vai estar sempre falando de um período que já passou. Se eu faço a cada semestre, se eu faço de janeiro a junho, quando eu estou no segundo semestre, eu vou estar atacando as minhas perdas do primeiro semestre. Que seria para quê? Para eu melhorar. Quando chegar no início do ano seguinte, que eu vou estar no primeiro semestre, eu vou ter feito a rodada do segundo semestre do ano anterior. Que ela vai me servir para duas coisas. Uma parte ela vai estar me dizendo o que eu tive de perdas e melhora, né? Ou seja, do primeiro semestre para o segundo, onde eu trabalhei naquelas perdas, melhorou o resultado da minha planta? Melhorou o resultado do meu site? Meu produto está mais competitivo? E segundo, eu vou ter as novas perdas e a nova prioridade que eu vou estar atacando. Então, se eu não englobar a planta toda, se eu não pegar todos os dados, se eu não tiver uma coleta o mais próximo possível da realidade, como é que eu vou garantir isso? Eu vou fazer uma coleta de dados, vou rodar minha matriz C e vai estar apontando, por exemplo, para quebra. Quebra é o meu maior problema. Justamente, né, o que as indústrias acabam fazendo, acontece bastante, meu problema é manutenção. Minha máquina não roda, eu tenho problema de quebra, está parando muito. Aí eu vou lá naquela máquina que está parando muito, fico resolvi, beleza, minha planta não está mais parando por causa daquele equipamento que todo mundo achava que era problema da manutenção não ter resolvido e agora não tem mais. E quando eu vou ver, meus custos continuam o mesmo, meu produto final está no mesmo valor. Eu não tive um ganho muito efetivo, não melhorei. Mas é porque aquela perda que estava parando é incômodo, tem que resolver, não estou dizendo esquece essa porque não tem nada demais. Com certeza é um problema, tem que ser atacado, tem que ser resolvido. Mas se eu tinha uma outra máquina que parou ou para 2 vezes no mês, mas cada vez que para eu tenho que trocar uma peça e essa peça custa um rio de dinheiro. Com certeza essa vai ser minha prioridade. Se eu não tiver apontado isso, como é que eu vou saber? O que a gente não pode fazer de forma alguma é, fizemos uma matriz C, ela está apontando nossa prioridade. Essa matriz C tem que ser a nossa bússola. Lembrando, ela não é um GPS, tá? Vão ter coisas que vão ter fora aí do
do que a gente conseguiu pegar, né, captar no nosso radar, que a gente vai ter que considerar, vai ter que incluir e sabe que vai ser uma melhora para um segundo momento, mas a matriz C tem que ser uma bússola. Então, se eu tenho a matriz C apontando para uma perda e o sentimento da gerência, o sentimento da coordenação, o sentimento do pessoal que trabalha nesse site acha que é outra coisa, só pode acontecer duas coisas. Ou a pessoa desacredita da metodologia, não segue e vai atacar algumas coisas ao cego e a gente perdeu todo o caminho que a gente tinha construído, ou a gente vai trabalhar com duas agendas, uma do que a gente acha e uma do que está apontando. Nas duas a gente perde, porque a gente está usando uma ferramenta, não está tendo trabalho extra, porque a ferramenta deveria ser utilizada para facilitar o nosso trabalho, e a gente está acabando colocando o trabalho fora, porque não está levando em consideração uma coisa lá no início. É quase como falar a mesma coisa que eu já comentei agora há pouco, perda causal e perda resultante. Tudo vai ser resultado de uma coisa a outra, né? Eu tive uma quebra, eu tenho uma máquina que está funcionando menos, porque eu quebrei uns equipamentos. O quanto eu estou deixando de produzir é um problema. Aí vão dizer o quê? É porque eu estou com um equipamento funcionando mais ou menos, mas pode ser porque um lá atrás quebrou, engargalou. Enfim, sempre uma vai resultar em outra. Uma coisa que acontece com frequência quando a gente tem um centro de consolidação pequeno, onde fica estocado as peças, a gente não tem mais onde colocar. O que o pessoal faz? Comprou demais, se passou, veio uma produção maior do que a gente conseguiria, a gente não teve tempo de aumentar, ou não pensou, não quis alugar um local fora. O que faz? Coloca do lado de fora. Tem lá o toldinho, tem o telhado, né? Tem o teto. Não vai ficar na chuva, não vai ficar no sol, vou colocar aqui mesmo. Aí começa a espalhar todas as peças, aquelas que chegaram armazenadas do lado de fora do galpão, né? Da área, enfim. Aí o que acontece? Preciso fazer a conferência, a famosa conferência cega, né? O cara pega ali a prancheta, vai lá para dizer o que tem e o que não tem. O famoso inventário, dependendo do que vai ser. Não aquele inventário geral do final do ano que a gente tem que fazer para bater certinho. Até nele mesmo vai acabar fazendo um pouco disso. Mas a gente vai lá dar uma olhada, vai pegar a prancheta, vai olhar, vai andar, vai caminhar e olhar, vai caminhar, vai olhar. O que isso gera? NVA. NVA é uma perda? Com certeza. Eu tenho que fazer um estudo de NVA nesse movimento que o cara está fazendo? Eu tenho que estudar o quanto ele está caminhando, quantas pessoas eu preciso fazer o NVA para fazer a conferência do material? Não. Por quê? Porque isso é uma perda resultante. O meu problema inicial, que é a minha perda causal, é eu ter comprado material a mais, é eu ter estocado fora do galpão, é eu não ter como organizar porque não foi uma coisa pensada. Então é esse tipo de coisa que a gente tem que evitar. Esse tipo de coisa é o que gera a coleta de dados errada ou a falta da coleta de dados. Dificilmente a pessoa coleta o dado errado. Geralmente, quando a gente faz, a gente tem bastante clareza do que está fazendo. O difícil é a gente não coletar o todo, não saber qual que é o todo que a gente tem que fazer, o que a gente tem que montar, o que a gente tem que atacar, o que a gente tem que priorizar, e acaba divergindo um pouco do que traria ou que alavancaria mais as vendas, né? No caso de competitividade da indústria, de competitividade daquela gama de produto, né? A gente estaria perdendo share, que é a margem de venda que a gente tem no mercado, por não estar sabendo o que traz a maior lucratividade para a gente. Então, quando eu falo de coleta de dados, é isso que eu me refiro. É um dos maiores erros que acontece na indústria, é um dos maiores ganhos que a gente tem quando a gente consegue investir nisso. Muitas vezes precisa do investimento maior, capital, realmente. Algumas coletas de dados a gente precisa dessa tecnologia, mas a gente sempre tem como inovar, a gente sempre tem como pensar, a gente sempre tem como fazer alguma melhora do que a gente está fazendo e garantir o quanto a gente está pegando de coleta de dados dentro do total. É isso que é muito importante. Não sei se deu para dar uma esclarecida, Caio. Ficou melhor? Deu para entender? Deu para entender. O que eu queria saber, assim, hoje dentro do mercado, da indústria, existe uma diferenciação muito grande da galera dos profissionais hoje que fazem essa coleta e os que não fazem. Como é visto esse processo do profissional em si? Isso conta muito para o crescimento dele profissional? Como é? Bom, se tu for pensar o seguinte, né? Qual que é o roteiro que a gente faz geralmente? Faz a matriz, rodou, tem a prioridade. Próximo passo é o quê? Levantar quais são os projetos e quais projetos a gente vai fazer. A indústria não tem a coleta de dados, a pessoa não soube fazer, pegou os dados que tinha e montou. Vai gerar uma lista de projetos, as pessoas vão fazer o quê? Ou vão fazer por fazer e o lucro não vai ser tão grande, ou não vão acreditar, ou vai estar no escopo delas, vai estar na meta delas para o final do ano, mas não vai ser priorizado, porque eu vou começar a fazer o projeto e o meu chefe que está pensando em outra coisa vai dizer, deixa isso, faz outra coisa.
Ah, é aquele projeto, é teu, tu vai ter que fazer uma fase depois, agora minha prioridade é outra. Esse é um cenário. E o outro cenário que tu perguntou, eu sou uma pessoa nova, cheguei com uma ideia nova, vi o que estava faltando, consegui, sem investimento, com pouco investimento, tive investimento, a indústria acreditou, não sei, mas consegui fazer a coleta certa. Quando eu fiz a lista de projetos, a pessoa pensa, caramba, justamente esse projeto que passou para mim é o que é o meu desafio da minha área. Essa dificuldade que eu estou lutando todo dia é justamente o que eu tenho que fazer. Então, quando a coleta de dados é feita certa, casa bem certinho o que é o escopo da função que a pessoa está fazendo, da área que ela está fazendo, com a perda que ela vai atacar. E quando faz sentido para todo mundo está correndo para o mesmo lado, o resultado sempre é melhor. Existe alguma técnica hoje que a pessoa já possa aplicar para melhorar esses dados, como fazer essa coleta para ela ser mais assertiva e não perder tanta informação ou coletar informações desnecessárias e tal? Bom, de saída, né? Uma frase que meu chefe sempre falava, que eu falo, ele pergunta, como é que tu tá? Eu digo, tô correndo. Aí ele pergunta, tá correndo pro lado certo? Porque se estiver pro lado errado, depois tu vai correr 2 vezes, né? Para voltar e depois seguir. Então a primeira coisa que eu diria é, falei do NVA, falei da coleta de dados, o que o pessoal faz, eu não recomendo, que eu acho que é um erro comum e que acaba sendo feito bastante, é, apliquei numa área, entendi qual que é aquela perda de NVA naquela área, e daí eu penso, não, deve ser igual para todas, não vou fazer nas outras porque vai gastar muito tempo. E aí aplica o mesmo percentual de perda para tudo. Eu tenho chance de acertar? Tem. Mas se tu acertar, ótimo, e se tu errar? E pior ainda, tu ficou na dúvida, né? Tô com a prioridade. E aí, será que eu acertei? Não tem como saber. Então esse é um erro que a gente já consegue evitar. Os famosos assumptions, né? Que é assumir o quanto é alguma coisa. Ah, se esse é tanto, este deve ser tanto. Não, a gente tem que ter dados, a gente tem que ter uma base de dados confiável, né? A gente tem que acreditar naquilo que a gente está fazendo porque os nossos dados são verdadeiros. Primeira coisa é isso. Segunda coisa é, eu quero um sensor na linha para me dizer cada vez que acontecer isso. Eu quero um sensor na linha para dizer que... Não tem. Custa dinheiro. Tu não sabe se vai aprovar. Se aprovar, não vai ser. Chegou, coloquei, está funcionando. De imediato, o que eu faço? Eu posso fazer folha, eu posso fazer manual. Eu posso criar um método de verificação no final do processo, no final do turno, no final do dia. Qual que é o melhor? O melhor seria eu verificar cada minuto, né? Mas nem sempre eu posso. Tem que ver cada processo é diferente, cada produção é diferente, cada disponibilidade de mão de obra é diferente. Eu vejo que o melhor se adequa, mas eu consigo sempre, de alguma forma, fazer um ponto intermediário manual que vai me ajudar. O dia que eu chegar com o sensor, eu já tenho o meu processo pronto. Eu só vou facilitar aquele trabalho que eu tinha de ir lá verificar ou de alguém anotar, vai reduzir. Vai, inclusive, reduzir ainda mais o meu NVA. Bom, se tu achou interessante, se gostou do vídeo, se está achando útil, está acompanhando e acha que seria importante para as outras pessoas verem, dá o like aí, porque ajuda a aumentar o alcance para que esses vídeos cheguem em outras pessoas, que pode ajudar elas também. Espero que tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, se querem saber um pouco mais sobre o assunto, comenta aí, manda mensagem. Isso pode gerar novo conteúdo, eu posso gravar novos vídeos. Obrigado.